Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 14 de abril de 2023, mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra do dia. Estaremos fazendo a leitura do livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 21, que está escrito assim: Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. E o que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias no Monte Horebe. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: O que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derramaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E fiquei só, e buscam a minha vida para me matarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás reis de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú.
e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e deu ao povo. E comeram, então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Bendito seja o Senhor pela tua santa palavra. Aqui nós vemos as situações logo após que aconteceu, na qual Elias desafia os 450 profetas de Baal, e ali mostra que existia um Deus todo-poderoso. E o interessante, que num tempo de sequidão, num tempo de seca total, 3 anos sem chover, conforme foi lido pela pastora Maria, 4 cântaros de água, derramando 3 vezes cada cântaro, Então foi 3 vezes 4, 12 cântaros de água. Agora você imagine a potência do fogo, a temperatura do fogo para consumir aquela água. Então, quando ele chama o povo para presenciar isso, é para o povo abrir os olhos espirituais e mostrar, para eles verem que o Deus deles era poderoso, que o Deus deles era realmente um Deus que fazia sinais e maravilhas surpreendentes. Mas toda ação gera uma reação, E às vezes toda ação também gera uma consequência. Aonde Acabe, se doeu pelos profetas de Baal, vai e conta para Jezabel, e Jezabel ameaça Elias. Elias se deixa levar pela pressão, se deixa levar pela situação e foge. Então, se você olhar da onde eles estavam reunidos, lá perto do Monte Carmelo, e ver aonde é Berseba, se você tiver um mapa de Israel, você vai ver o quanto ele andou para fugir de Jezabel. Imagine que agora o reino é dividido, então tem o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul. Ele está em Israel, na Samaria. Ele atravessa a fronteira e entra no reino do sul e Judá, e fica lá no reino do sul, jurisdição de outro rei, para se proteger. E mesmo assim ele se esconde em uma caverna. E quando ele se esconde numa caverna, ele entra naquele problema psicológico ou depressivo em que as pessoas se aprisionam dentro de uma caverna, seja na sua mente, seja no seu psicológico, e às vezes não quer sair mais. Mas Deus é tão misericordioso que o que Deus tinha para a vida de Elias era tão grande ainda que ele não teve ainda dimensão. Ele achava que a vida dele iria acabar ali por causa da ameaça de Jezabel. Ele achava que o chamado dele iria finalizar ali porque Jezabel ia matá-lo. Mas as nossas vidas estão nas mãos do Eterno, do Todo-Poderoso. Todas as coisas estão no controle das suas poderosas mãos. Então, o Senhor não permitiu que Jezabel, que nenhum dos profetas de Baal, que nem o rei Acabe, tocasse em um dedo dos fios de cabelo de Elias. O Senhor o guardou, e o Senhor, olha que interessante, o Senhor ainda falou: Elias, vamos, caminha, tem uma grande obra ainda na tua vida. Não é hora de você ficar se lamentando, não é hora de você ficar pensando aí
na morte, pensando aí no que está tudo acabado, eu ainda tenho coisas para realizar na tua vida. E é isso que Deus está mandando te dizer no dia de hoje. Você fica pensando que o tempo já acabou, que as coisas já se findaram. O Senhor manda te dizer, levanta, sai da caverna, porque eu ainda tenho coisas grandes para realizar na tua vida. Elias mal sabia que ele iria ainda ungir reis. Ungiu Hazael, rei da Síria. Ungiu a Jeú como rei, que foi depois o que tomou o trono. Ungiu um profeta, né, o seu sucessor, que vai ser Eliseu, que logo mais nós vamos estar entrando. Então, o Senhor prepara meios de nos fazer ou de nos fazer despertar para entendermos que Ele tem coisas grandes ainda nas nossas vidas. Mas para isso a gente precisa despertar para sair da caverna espiritual na qual nós às vezes estamos alojados. Porque quem está na caverna e olha para fora vê todas as situações. Às vezes vê o alvoroço, vê a bagunça, vê o movimento. Né? Quem está de longe só olhando. Então Elias olhava isso, via o vento, via a tempestade, via o fogo. Mas as coisas mudaram quando ele começou a ouvir a voz do Senhor. Uma voz branda, uma voz delicada. E quando ele ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu à voz do Senhor e a mudança na vida dele começou a acontecer. A cura na vida dele começou a acontecer. A transformação na vida dele começou a acontecer porque ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor tem te chamado, o Senhor tem algo para a tua vida, o Senhor quer te capacitar, o Senhor quer te moldar, o Senhor quer te fazer ir, o Senhor quer te fazer conquistar, mas ouça a voz do Senhor. Se você tem o hábito de orar, o costume de orar, peça para o Senhor, fala, Senhor, o que tu queres de mim? O que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para entender que eu tenho um propósito nesta vida, que eu tenho um chamado, que eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida, para que você possa entender o que o Senhor tem te chamado. A voz do Senhor é branda, é delicada, é suave, é uma voz de amor e o Senhor te ama. E o Senhor quer te tirar desta caverna, o Senhor quer te tirar desta prisão espiritual. Aquilo que tem te aprisionado, que tem te sufocado, que tem te entristecido, o Senhor quer te tirar desta situação. Então ouça a voz do Senhor. O Senhor tem te chamado para vir para fora. O Senhor tem te chamado para uma nova vida. O Senhor tem te chamado para novas perspectivas, para novos objetivos, porque Ele é que vai fazer acontecer na tua vida. Não está tudo acabado, não. O Senhor manda te dizer, não está tudo acabado. Ele vai escrever uma nova história, um novo tempo na tua vida e você vai glorificar o nome do Senhor. Mas para isso você tem que obedecer a voz do Senhor. O Senhor está te chamando, sai para fora. Então saia para fora. Venha viver o novo com Deus, venha viver a nova direção, o novo propósito que o Senhor tem para a tua vida. Para que você possa entender o quanto é maravilhoso estar na presença do Senhor. Eu espero que você ouça a voz do Senhor de uma maneira surpreendente, que impacte o teu ser, o teu coração, para que esta não venha ser nunca colocado em dúvida que Deus falou contigo, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja, te livre de todo mal. Deus está te chamando para um novo tempo. Venha viver um novo tempo com Cristo Jesus, tá bom? Aqui quem vos fala é o pastor Mateus da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, assim Deus nos permitindo. Que você possa ter um dia abençoado, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Tchau, tchau.